Trazemos hoje uma palavra da parte de Deus para os irmãos. E essa palavra, queridos, ela é, na verdade, ela é um resumo de um livro muito abençoado do nosso apóstolo Eibe, que é, o tema do livro é o coração do bom pastor. Então, o tema da nossa mensagem na noite de hoje é o coração do bom pastor, e esse tema se baseia no texto, no livro de João, no capítulo 10 de João, o texto que nós já lemos nessa noite. E é um tema dos mais importantes, queridos, porque Deus tem um sonho muito grande. Deus tem um sonho que todas as pessoas sejam pastoreadas. Todas as pessoas sejam pastoreadas. E eu quero dizer uma coisa para vocês: as igrejas que mais vão crescer em qualidade e em quantidade no século 21 não serão as igrejas que terão pastores assim midiáticos. Não serão igrejas, queridos, que estarão aí nas mídias eletrônicas, na televisão, no rádio, não. As igrejas que mais vão crescer nesse século serão igrejas formadas por homens e mulheres que têm o coração do bom pastor. Esse coração do bom pastor não é só para o pastor aqui, Dias, não. Quem tem que ter o coração do bom pastor não é só o pastor Dias, nem a pastora Angélica, não. Diga assim para o seu vizinho: você deve ter o coração do bom pastor. E da boa pastrize, né? Todos nós temos que ter esse coração, queridos. Há uma necessidade muito grande nos nossos dias de um cuidado pastoral sobre a vida de cada um. Existem hoje 7 bilhões de pessoas na Terra. Não é brincadeira, não. Existem 7 bilhões. Só na nossa cidade aqui são 3 milhões de habitantes. E o chamado de cada um de nós é para nós ganharmos e cuidarmos bem dessas pessoas. Porque Deus, Ele se importa com os números, queridos. Tanto Ele se importa com os números que na Bíblia tem um livro chamado Números. E no livro de Atos se fala muito em números. O livro de Atos é cheio de números. Deus, na verdade, Ele se interessa por números. Porque, você pode me perguntar: pastor, por que Deus se interessa tanto por números? Porque cada número, querido, representa uma pessoa que vai viver eternamente no céu ou no inferno. Cada pessoa que senta nessa cadeira aqui e faz uma decisão por Jesus, representa uma pessoa que deixa de morar eternamente no inferno e vai morar eternamente no céu. Queridos, eu digo sempre aqui, nem eu posso ter a dimensão do que é isso. Nós só vamos saber a dimensão do que é isso quando nós estivermos lá naquele grande dia. Quando a gente vê milhares de pessoas indo para o inferno. Infelizmente, parentes de vocês. Infelizmente, pessoas que foram amigos de vocês. E a Bíblia diz que nós vamos chorar, porque Deus vai enxugar as nossas lágrimas lá, quando a gente estiver vendo essas pessoas indo para o inferno. Então, Deus ama os números. Mas não é por número pelo número. Ele não só quer os números. Ele quer também que nós cuidemos bem dessas pessoas. Porque Deus não olha você como um número. Deus olha você como uma pessoa que tem uma história, que tem uma identidade, que tem necessidades. Só que essa mudança de paradigma tem que começar com os líderes da igreja. Quantos aqui são líderes de célula? Levante a mão. Quantos aqui são supervisores de setor? Levante a mão. Supervisor de área. Quantos aqui são discipuladores? Já discipula alguém?
Essa mudança, queridos, tem que começar conosco. Nós temos que mudar o nosso paradigma. Nós temos que ansiar e pedir a Deus esse coração do bom pastor que chora pelas vidas. Pastor Ebi diz, já vi ele falando, que ele nasceu, o pai dele era um homem de uma família riquíssima, lá dos Estados Unidos. A mãe dele era de uma família mais rica ainda. Mas aquele casal recebeu um chamado de Deus para sair da opulência na década de 50, no auge da Guerra Fria nos Estados Unidos. Eles moravam lá nos Estados Unidos numa mansão, irmãos. E eles vieram aqui para o Brasil para serem missionários aqui no Brasil. E eles recebiam muito dinheiro da herança. E ele diz que todo aquele dinheiro eles investiam em financiar pastores brasileiros, em abrir igrejas, em fazer templos. E o pastor me disse que quando tinha 7 anos de idade, ele morava, irmãos, numa casa que a mãe dele chamava Caixa de Fósforo. E ele disse que o primeiro quarto que ele teve foi que ele foi morar na despensa da casa. O pai dele fez uma caminha bem pequenininha para ele. E ele disse que achava bom porque ele deitava de noite e via os cachos de banana balançando. E aí ele podia comer banana de noite. E ele disse que ele foi criado vendo o pai dele chorando pelas almas perdidas. E eu quero dizer em nome de Jesus, que vocês, como eu, não tiveram um pai assim, como o pastor Ebi teve. Mas eu já estou profetizando em nome de Jesus, que os filhos de vocês vão ver vocês chorando pelas almas também. E um dia, irmãos, os filhos de vocês vão poder dar esse testemunho a respeito da vida de vocês. Porque se preparem, queridos, porque Deus quer fazer grandes coisas através da vida de vocês. Por isso nós temos que trabalhar muito. Por isso que nós temos que crer muito. Porque esse coração do bom pastor não é só para alguns, não. O coração de bom pastor é para mim e para vocês. Quando nós temos o coração de bom pastor, nós temos o desejo de tirar as vidas das garras de Satanás, queridos. Aleluia! E nós temos que ter esse desejo de ganhar vidas para Jesus. Diga assim para o seu vizinho: acorda! Você deve ter o desejo de ganhar vidas para Jesus. Pode aplaudir a Jesus. Queridos, não há nada mais maravilhoso, não há nada mais precioso na terra, não há missão mais maravilhosa do que você ser usado por Deus para ganhar uma vida para Jesus. E para ver aquela vida saindo do inferno e vindo para o céu. Qual é o valor disso, querido? Isso é um valor inestimável, aleluia. E aí você pode me perguntar: pastor Dias, qual é o segredo da gente ganhar muitas pessoas para Jesus? O segredo é você estar cheio de Jesus, cheio da presença de Jesus, ser uma pessoa que tem intimidade com Jesus. Se você está cheio de Jesus, se você tem intimidade com Jesus, você vai atrair as pessoas para você e você vai levar as pessoas para Jesus. Mas, durante muito tempo a igreja só pregava Jesus. E as pessoas convertiam. Mas quem é que ia cuidar dessas pessoas? As pessoas só faziam decisão por Jesus. Mas quem é que ia cuidar dessas pessoas? Como cuidar bem dessas pessoas? Em João 10, 11, de Jesus diz assim que nós lemos: eu sou o bom pastor das suas vidas pelas ovelhas. Em João 20, 21 diz assim: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Em Lucas 19, 10 diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Queridos, Jesus veio salvar e buscar o que estava perdido, mas ele veio também ser o bom pastor. E a Bíblia diz que assim como Deus enviou ele aqui na terra para salvar e ganhar o que estava perdido, e para cuidar muito bem com o coração do bom pastor, essa mesma unção, esse mesmo chamado é para a minha vida e para a vida de vocês. Diga assim para o seu vizinho: Jesus te chamou para você ganhar as multidões,
mas também para cuidar muito bem delas. Todos temos esse chamado, queridos. Todos fomos chamados por Deus para ganhar as multidões e para cuidar muito bem delas. Aleluia! Jesus deu a vida por essas pessoas, mas Jesus quer cuidar muito bem delas. Você não precisa dar a vida pelo seu irmão, mas você pode me ajudar aqui na igreja a cuidar do seu irmão. Amém? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu e a pastora Angélica, nós não damos conta de cuidar de tanta gente. E eu digo mais, querido, se uma pessoa converte aqui na igreja, e se essa pessoa não é cuidada, ela morre espiritualmente. É uma chama que se apaga rapidamente. Olha, eu digo mais para vocês. Se uma pessoa converte aqui na igreja e não tem ninguém para cuidar, não tem ninguém para discipular, não tem ninguém com o coração do bom pastor, não tem ninguém para chorar por aquela pessoa, não tem ninguém para ser o canal da graça de Deus para a vida daquela pessoa, porque um bom discipulador, ele é o canal da graça de Deus na vida do seu discípulo. Ele não é canal da murmuração, ele não é o canal de estar praguejando, de estar dizendo que o cara não presta, de estar dizendo que ele não tem jeito não. Se você quer ser um bom discipulador, meu irmão, se você tem o coração do bom pastor, você só tem que dizer coisa boa a respeito do seu discípulo. Nunca abra a boca para dizer coisa ruim, para dizer que ele não dá certo, para dizer que ele não tem jeito, porque tem jeito sim. Se Jesus morreu na cruz por ele, tem jeito sim para a vida dele. Aleluia. Existem os pastores com P minúsculo. Pastor com P minúsculo não é querendo desmerecer, não. São todos aqueles que já estão cuidando das pessoas. São todos aqueles que já estão fazendo discípulos. Pastor de P minúsculo, Jesus chamou todos para ser, porque a grande comissão é ide e fazer discípulos. Não é ide e fazer convertidos. Queridos, fazer discípulos é trazer a pessoa para Jesus e cuidar bem dela. É ensiná-la, é mentoreá-la, é discipulá-la, é ganhar, é cuidar, é não ser negligente. Me diz aqui uma coisa. Quantos aqui são mães? Levante a mão. Isso. Agora, quantas querem ser mãe aqui? Levante a mão. As meninas aqui da igreja, levante a mão alta aqui que vocês vão ser. Aleluia, vão casar. Eu não vou profetizar gravidez para vocês agora, não. Vou profetizar um varão. Recebe em nome de Jesus. Deus está levantando um varão abençoado, cheio da unção de Jesus, para casar com vocês, formar uma família linda, cheia de Jesus. Aí quando vocês casadas, bem casadas, resolverem ter um filho, aí na hora que o menino nascer, presta atenção. Menino nasceu. Você pariu. Aí você chega para o menino, aí diz assim, ó, meu filho, é o seguinte, eu já passei 9 meses contigo na barriga. Nos primeiros 3 meses eu tive enjoo, vomitei, passei mal, desmaiei. A glicose caiu no sangue. Passei agora um dia para te ter normal, ter uma força miserável, quase morro. Agora tu nasceu, tá aqui essa mamadeira, te vira. É assim que a gente diz? Não, irmãos. Obrigado, Edinho. Não. É a mesma coisa quando uma pessoa converte na tua célula. É a mesma coisa quando uma pessoa converte aqui na igreja. Você não pode chegar, botar um manual na mão dela, botar um livro de discipulado, botar uma Bíblia e dizer assim, agora te vira. Eu já fiz o que pude fazer por ti. Queridos, isso é uma irresponsabilidade. Uma mãe dessa tem que ir para a cadeia, é presa. Agora, se você é um homem de Deus e alguém converte aqui na igreja, converte na tua célula, converte, e você já tem o coração do bom pastor, o que é que você vai fazer com essa pessoa? Esse novo, esse bebê espiritual. Você vai com todo amor e carinho cuidar dele. Você vai com todo amor e carinho alimentá-lo. Você vai com todo amor e carinho cuidar desse bebê. Balançar. Limpar a bundinha quando fizer cocô. Eu hoje de manhã dei alta dos meninos que eu saí do plantão. Aí uma mãe disse, mas dá tanto trabalho. Eu digo, não te avisaram não, abençoada.
Tu não teve um boneco, não. Isso é um menino que faz cocô, vomita, tem golfo, dor de barriga, tem febre, tem gripe, entendeu? Dá trabalho. Querido, discípulo não nasce feito, a gente faz. Mas eu quero dizer para vocês, dá trabalho, mas dá muita alegria também. Dá muita alegria também. Dá muita alegria também, irmãos. Dá muita alegria também. Eu tenho 5 filhos. Meu filho agora passou, o Pedro passou no vestibular para medicina. Foi morar lá em Manaus. Meu filho vai ser médico. E o outro está fazendo hoje a prova do Enem. Que alegria eu tenho. Que honra esse meu filho vai me dar. Vai se tornar um médico melhor do que eu. Um dia ele não vai ser o Pedro Dias, filho do doutor Dias, não. Um dia eu vou ser o pai do doutor Pedro Dias. Aleluia. Filho dá trabalho, irmãos. Requer investimento. Mas filho dá muita alegria. Meu pai e minha mãe hoje, eu só dei alegria para eles. Dei trabalho, dei muito. Eu era um menino traquino, irmãos. Minha avó me deu muita varada, porque eu chegava no pé 100 e já viu como é que era, eu sou turbinado. Era quando dava 3 horas da tarde, eu estava no meio do mundo ainda. É debaixo de vara que eu voltava para casa. Filho dá trabalho, mas dá muita alegria, queridos. Aleluia. Portanto, ganhar a pessoa e não cuidar dessa pessoa é ser negligente. A Bíblia fala em Efésios 4, de 11 a 13, ela fala do ministério quíntuplo. Que Deus deu à igreja 5 ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, rapidamente eu vou falar um pouco sobre os ministérios. E Deus deu esses ministérios à igreja, não foi para o cara virar um superstar, não. Apóstolo não é um superstar. Hoje em dia apóstolo é título, apóstolo fulano de tal. Não, irmãos, apóstolo é função. E Deus levanta os apóstolos, a função do apóstolo, qual é? Nos nossos tempos, é o plantador de igrejas. É aquela pessoa que está trazendo uma nova revelação, né, dentro da palavra de Deus, como o pastor Eide. É alguém um missionário que vai plantar igrejas no exterior, no Brasil, no mundo afora. Mas, apesar de um apóstolo ser perito em plantar igrejas, a principal função dele não é essa, não. A principal função do apóstolo é fazer outros apóstolos, é equipar outros apóstolos. A Bíblia diz que Deus levantou esses ministérios para equipar, para treinar os santos. O profeta, ele flui no profético, ele profetiza. Mas a principal função dele não é profetizar, é ensinar outros, equipar outros para também fluir no profético. O evangelista é um grande ganhador de almas, mas a principal função do evangelista é ensinar outros também a serem grandes ganhadores de alma. E o mestre, a principal função do mestre não é ensinar, é equipar outros para que eles possam ensinar a igreja. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Agora, qual é a principal função do pastor? Pastor é aquele que apacenta. E no Velho Testamento, a palavra pastor é a palavra roi. Está lá 173 vezes. E descreve o processo de alimentar e dar água para as ovelhas. No Velho Testamento, o pastor é que alimentava e dava água para as ovelhas. Foi o caso lá de Jacó, quando se encontrou com Raquel, sua futura esposa. Ela estava levando o gado para se alimentar, tomar água naqueles poços ali. Mas também em Jeremias 3,15, no Velho Testamento, já fala a respeito do pastor como aquele que alimenta espiritual os seres humanos. Jeremias 3,15 diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com inteligência e sabedoria. Já no Novo Testamento, a palavra pastor é a palavra grega poemen, que quer dizer pastor, pastorear. Está 29 vezes no Novo Testamento se referindo a Jesus. No latim, a palavra pastor é passere, que é levar a pastar, vigiar o gado, garantir o cuidado e a proteção. Então, a principal função do pastor
não é cuidar das ovelhas. Hoje eu vim dentro do meu carro e eu acho legal quando eu venho do meu carro adorando a Deus. E hoje eu botei e vim adorando, falando com o Senhor, vindo sozinho. Porque hoje, infelizmente, a pastora não pôde vir, que está com a Rebeca numa apresentação da escola dela. E eu vim só. Normalmente eu não venho só. Venho com a minha família. E eu estava vindo em crise. Porque eu digo, Senhor, a minha principal função não é pastorear. A minha principal função é ensinar vocês a pastorear. Aleluia. A minha principal função é fazer de vocês grandes pastores e pastrizes. Aleluia. Tem uma geração de homens e mulheres que se movem com o coração do bom pastor. Aleluia. E nesse processo, queridos, tem uma coisa que é o diferencial, que é a palavrinha chamada discipulado. É através do discipulado que nós vamos ensinar uns aos outros a serem maravilhosos, a serem poderosos, a serem tremendos pastores. Aleluia. E ninguém vai fazer discípulos se não estiver antes sendo discipulado. Ninguém vai ajudar ninguém se não estiver antes sendo ajudado. Nós não podemos dar cobertura a ninguém se antes nós não estivermos debaixo de uma cobertura. E eu quero dizer para vocês que depois de Jesus, a coisa mais importante da minha vida é o pastor Ivanildo. Toda vida que eu reúno com ele, eu aprendo tanto com ele. Toda vida que eu reúno com ele, eu cresço tanto, eu melhoro como pastor, eu melhoro como pai dos meus filhos, como esposo da pastora Angélica. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Pastor sobrecarregado não produz e nem reproduz. Diga assim para o seu vizinho: pastor sobrecarregado nem produz e nem reproduz. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que pastor não é para alimentar a ovelha. Isso é uma mudança de paradigma. Durante muitos anos, as igrejas eram assim. Era um pastor, não era nem pastor, era a esposa do pastor. E ele tinha que alimentar o rebanho todo. Mas me diga uma coisa, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Um pastor, quando ele quer dar cria a muitas ovelhas, ele tem aqui o rebanho dele, e ele quer dar cria a muitas ovelhas, o que é que ele faz? Ele contrata uma equipe médica, e ele mesmo dá cria a muitas ovelhas, sim ou não? Eu estou pastoreando aqui um rebanho de ovelhas. Quando eu quero gerar muitas ovelhas, eu contrato uma equipe médica, e eu mesmo é que vou parir as ovelhas, é isso? Quem é que pare ovelha? São as ovelhas. Diga assim para o seu vizinho: quem pare as ovelhas aqui na igreja é você. Então, quando um pastor, ele quer aumentar o rebanho, o que é que ele faz? Ele tem que ter ovelhas super sadias e muito bem alimentadas. Para essas ovelhas muito sadias e super alimentadas, para elas gerarem outras ovelhas. Então a função do pastor é cuidar do rebanho, é alimentar as ovelhas, no sentido de equipar essas ovelhas para gerar outras ovelhas. Aleluia! O pastor, ele protege o rebanho do lobo. Como a Bíblia diz, o lobo é o diabo. E leva essas ovelhas às águas tranquilas, que é o Espírito Santo de Deus. E alimenta com o capim verde da palavra de Deus. Porque ovelha sadia sempre dá. Diga para o seu vizinho: ovelha sadia sempre dá cria. Então, cuidado com a ovelha jovem é da ovelha mãe que gerou. Quem deve providenciar alimento para essa ovelha filha é a ovelha mãe que gerou. Porque um pastor, ele não dá conta de alimentar. Você já pensou se eu fosse alimentar vocês, né? Fosse tudo ovelha, eu tinha que ter quantos peitos, né? Não dava para eu dar conta, irmãos. Então olha para o teu vizinho e diz assim: você é chamado a gerar muitas ovelhas
e alimentar essas ovelhas. Porque dentro da igreja, queridos, todos nós somos sacerdotes. A Bíblia diz em 2 Pedro 2,9 que todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos chamados a cuidar um dos outros. Todos aqui na igreja, todos os membros, têm que respirar o cuidado, o discipulado. Tem que ter a responsabilidade de garantir o crescimento e a permanência dos novos filhotes que vão nascendo. Nós não podemos, como eu já disse, gerar pessoas e a gente não se responsabilizar por elas. Sabe por quê? Porque se você gerar e se você não cuidar, ela vai embora. Diga assim para o seu vizinho: se você gerar uma ovelha e você não alimentar, essa ovelhazinha vai morrer. Porque fazer bebê é fácil. Agora, o difícil, como eu já disse, é criá-los depois. E criar esses bebês inclui trocar as fraldinhas, suportar o choro à noite, providenciar banho, providenciar medicamento. Portanto, na igreja, a visão de Deus é que todos são chamados para ganhar, mas todos são chamados também para cuidar. Amém? A Bíblia diz em Ezequiel 34:6 assim: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Queridos, vocês sabem, deixa o texto aí, em nome de Jesus. Presta atenção a esse texto. E eu vou abrir meu coração para vocês, porque chegou a hora de eu fazer isso. Queridos, eu ando preocupado, eu ando em crise com relação à Igreja Plenitude. Porque nós temos perdido muita gente. E se temos perdido, a culpa é minha e a culpa também é de quem tem perdido. Primeiro minha. Muitas pessoas têm desaparecido daqui. E nós somos uma igreja da visão da MDA. E a igreja da visão da MDA, nós temos que fechar, colocar um cadeado, blindar a porta dos fundos. Mas por que isso tem acontecido? Porque nós não temos cuidado direito das pessoas. Nós não temos dado conta, irmã Luiz, dessas pessoas. Por quê? Porque nós não temos discipulado direito dessas pessoas. Porque o discipulado tem que acontecer, irmãos. Queridos, vocês sabiam que só no Brasil tem 30 a 40 milhões de desviados? Vocês sabiam disso? E eu não ouvi uma misericórdia. E sabe por que tem 30 a 40 milhões de desviados? Porque ninguém foi atrás deles ainda. Porque aqui não, na Igreja Plenitude, mas por aí, irmãos, as pessoas vêm na igreja atrás de resolver seus problemas. A motivação que tem para vir na igreja é para resolver as necessidades. Meu querido irmão, resolver as suas necessidades é muito pouco para Deus. O seu chamado é muito maior do que isso. O seu chamado é para ser um homem do reino. E uma pessoa que vive no reino de Deus não tem necessidade. Que a Bíblia diz em Mateus 6,33, que quem vive no reino, quando a prioridade da gente é o reino, eu quero dizer em nome de Jesus para vocês, as nossas necessidades são satisfeitas. Sabe qual é a sua prioridade? É ganhar e cuidar muito bem das pessoas. O que Ezequiel está dizendo aqui é o que acontece muitas vezes. As pessoas convertem e ninguém cuida. São ovelhas que não têm pastor. E sabe por onde é que elas andam? Nos montes e nos outeiros elevados. Por que Ezequiel está dizendo isso? É porque era nos montes e nos outeiros elevados que eram construídas as imagens de escultura, a idolatria da época. Sabe quais são os nossos montes e outeiros elevados, Edinho? É que a pessoa converte aqui na igreja, a gente não cuida direito. Aí sabe o que é que ela vai? Ela volta para o mundo. Os outeiros elevados são as casas de prostituição, as bocas de fumo dos nossos dias. Quantos estão entendendo? Se eu fosse escrever hoje, se fosse Dias Júnior, profeta
Dias 34:6, eu diria assim: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os inferninhos, por todas as bocas de fumo, por todas as casas de prostituição. Sim ou não? E quem é a responsabilidade de ir atrás dessas pessoas? Olha para o teu vizinho e diz assim: a responsabilidade é sua. Pergunta para ele: você conhece algum desviado? Você já foi visitá-lo? Você já deu muito amor para ele? Você já foi dizer que o ama? Você já foi dizer que Deus continua amando? Eu digo uma coisa para vocês, eu desafio você, que se você fizer isso, quarta-feira, quinta-feira ele está na sua célula, e vai chegar lá chorando, querendo Jesus, e ele vai querer Jesus, porque ele vai ver Jesus em você. Pode aplaudir a Jesus. Queridos, nós precisamos fechar as portas do fundo aqui da Igreja Plenitude. Porque quando a igreja está equipada, treinada e motivada corretamente pelo pulsar do coração de Deus, ela vai correr atrás e resgatar os desviados. Ela vai treinar bem os seus membros e todos vão cuidar bem dos novos convertidos. Quando toda a igreja está equipada, treinada e cumpre fielmente o seu papel, nós podemos fechar as portas dos fundos. Por isso é que a partir, eu estou passando, eu e a pastora Angélica, em todos os setores. Todos os setores, eu estou reunindo setor por setor. Reunindo juntamente com os líderes de célula. Essa semana nós estivemos em 2 setores. Nós vamos equipar melhor vocês. Eu quero pedir perdão a vocês em nome de Jesus, se nós não temos ainda equipado bem vocês, se muitas vezes nós temos promovido vocês sem o verdadeiro equipamento. Eu quero pedir perdão em nome de Jesus. Eu quero pedir perdão às pessoas que não estão hoje mais sentadas nesses bancos, porque nós falhamos em cuidar dessas pessoas. E eu digo em nome de Jesus, o chamado que eu tenho, irmãos, não é para eu ser um superstar, não é para eu ser um super pregador, não. O meu chamado é para eu gerar pastores que tenham o coração do bom pastor. Gente que leva a sério as coisas do reino. Gente que chora por uma vida, que chora por uma pessoa, que chora por uma vida, irmãos. Que ganha, mas que tem a responsabilidade de cuidar. E na hora de cuidar, nós temos que cuidar com todo amor e carinho. Me diz aqui uma coisa. Uma mãe é correto uma mãe dar uma surra num bebê recém-nascido? Sim ou não? E por que que muitas vezes algumas pessoas querem discipular um novo convertido dando pancada nele? Criança precisa de amor. Até 6 meses de vida, uma criança, um bebê não sabe quem é ele e nem quem é a mãe dele. Ele pensa que a mãe é a extensão dele. Por isso é que quando a criança nasce chorando, quando eu boto o recém-nascido perto da mãe, no dia que vocês parirem, vocês vão ver isso. A criança para de chorar, porque a criança, o bebê só quer carinho, só quer afeto, só quer amor, irmãos. Então, se você vai discipular um novo convertido, você tem que amá-lo, você tem que ser alguém cheio de graça. Não vai acusando, ama simplesmente. E eu duvido que essa pessoa não queira ficar perto de você. Eu duvido que essa pessoa queira ir embora da igreja. Aleluia. Infelizmente existem muitas igrejas que ganham as multidões e multidões, mas também estão perdendo outras multidões. E eu não quero que a igreja Plenitude seja uma igreja rodoviária, nem uma igreja aeroporto. Que a igreja rodoviária é um povo chegando e povo saindo. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui em nome de Jesus? Tem alguém dormindo aqui? Ainda não, né? Na igreja aeroporto sempre tem as pessoas fixas. São os guardas, pessoal que trabalha nas lojas de conveniência, os atendentes de balcão. Mas a grande maioria é passageiro. Então toda hora está chegando e entrando gente. Tem gente levando, tem gente buscando.
Mas em nome de Jesus, a Igreja Plenitude não é uma igreja rodoviária. Que Deus nos perdoe, que Deus nos dê a graça de nós blindarmos as portas do fundo dessa igreja. Aleluia! Para isso nós temos que manter o foco sempre. Para isso nós não podemos baixar a guarda, porque Deus é maravilhoso. E Ele está fazendo uma coisa linda no nosso meio. E eu sei que tudo isso que Ele tem feito ainda é só o começo na vida da Igreja Plenitude. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer ganhar mais e mais e mais almas. E não quer que ninguém se perca. Aleluia. O que está no coração de Deus, querido, é que nós ganhemos as multidões e que nós possamos cuidar muito bem delas. Porque todos nós recebemos um chamado. Uns com P maiúsculo para pastorear e outros com P minúsculo. Mas o coração do bom pastor, ele tem que bater no peito de todos nós. Aleluia. O capítulo 10 que nós lemos fala a respeito do bom pastor. No Antigo Oriente, o pastor tinha as funções de ser diligente e abnegado, de mover as ovelhas de um pasto para outro. Ele conhecia melhor as ovelhas e tinha um apego mais aproximado. Ele tinha a função de manter suas ovelhas intactas e protegidas dos lobos e outros predadores. Tinha a função de supervisionar a migração do rebanho e assegurar que as ovelhas pudessem chegar aos mercados e às estações de tosquia. Ele tinha a função de ordenar as ovelhas e de fazer o leite. Mas, no capítulo 10 de João, ele traz grandes ensinamentos que nós precisamos aprender hoje à noite a respeito do bom pastor. Diga assim para o seu vizinho: o seu chamado é para ser um bom pastor. João capítulo 10, versículo 1 e 2 diz assim: em verdade vos digo que não entra pela porta é ladrão e salteador. O que não entra pela porta não há aprisco das ovelhas, mas só por outra parte esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Queridos, o que é que significa essa porta? Jesus diz que o pastor verdadeiro é o que entra pela porta. E quem é a porta? No versículo 5 e 7 diz que Jesus é a porta. Ele diz assim: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E o que é que quer dizer entrar pela porta, irmãos? Não é somente entregar a vida para Jesus, entrar pela porta. Entrar pela porta é a gente cultivar uma íntima comunhão com Jesus. Se você é o bom pastor, se você é um bom pastor, você é uma pessoa que cultiva uma íntima comunhão com Jesus. Veja o que o pastor Eibe fala a respeito dele. Ele diz assim: foi através de cultivar e tirar muito tempo com Deus, desenvolvendo uma forte intimidade com Jesus, que eu passei a andar em vitória completa. Querido, enquanto você for um crente que mal lê a Bíblia, que durante a semana inteira não ora, você não tira tempo com Deus, você não passa nem uma hora por dia na presença de Deus, você não pode entrar pela porta. Porque entrar pela porta, onde entra o bom pastor, é aquela pessoa que tem muita intimidade com Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você quer ser o assaltante, o assaltante, ou você quer ser o pastor que entra pela porta? Só tem uma maneira de se entrar pela porta. É quando você cultiva muita intimidade com Deus. Em João 21:16, Jesus pergunta pela terceira vez a Simão, a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele diz: tu sabes que te amo. E aí ele diz: pastoreia as minhas ovelhas. Queridos, nós somente podemos pastorear bem as ovelhas de Jesus se nós amarmos Jesus. Diga assim para o seu vizinho: você só pode pastorear bem as ovelhas de Jesus se você amar muito Jesus. O vertical gera o horizontal. Quando nós amamos muito Jesus, nós amamos muito as pessoas. Quando nós amamos pouco Jesus, nós fazemos pouco caso das pessoas.
Quando nós amamos muito Jesus, nós amamos muitas pessoas. A gente pastoreia a vida das pessoas. A gente cuida das pessoas. A gente não desiste de ninguém. A gente investe a vida da gente. A gente paga o preço orando e jejuando por ela. A gente corre atrás. Quando ela não vem na igreja no domingo, a gente faz uma ligação. A gente vai na segunda-feira atrás, queridos. Porque a gente ama muito Jesus. E se a gente ama muito Jesus, nós amamos muitas pessoas. Me diz aqui uma coisa, o que os discípulos pediram a Jesus? Hein? Os discípulos pediram a Jesus, Jesus, me ensina a expulsar demônio, pediram, sim ou não? Não. Jesus me ensina a curar os enfermos, pediu? Pediu? Não, irmão. Os discípulos pediram a Jesus, Jesus me dá muita unção, para eu ser um superstar da unção. Para quando eu falar aqui, o povo cair na unção. Pediu isso? Não. Porque o segredo de tudo isso está naquilo que os discípulos pediram. Os discípulos pediram, Jesus, nos ensina a orar. Você quer ter muita unção? Ore muito. Você quer ser cheio do poder de Deus? Ore muito. O segredo é oração. O segredo é muita intimidade com Deus. Você quer ganhar muitas pessoas para Jesus? Você quer cuidar muitas pessoas? Você quer ser cheio de amor pelas pessoas? Porque você só vai poder cuidar bem das pessoas com o coração do bom pastor se você tiver muito amor pelas pessoas. Porque gente dá trabalho. Quantos estão entendendo? Eu não ouvi um glória a Deus. Não estão entendendo o que eu estou pregando hoje à noite. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: se vocês tiverem intimidade com o Pai como eu tenho, vocês vão poder fazer as obras que eu faço, e farão ainda obras maiores do que estas. Eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazer. Eu não falo nada a não ser aquilo que eu ouço o Pai dizer. E se vocês tiverem a minha vida de oração, vocês vão poder pregar como eu prego, curar como eu curo, ensinar como eu ensino. Aleluia! Qual é o segredo? O segredo é muita intimidade com Deus. Novamente, o vertical influenciando no horizontal. A Bíblia diz também, nos versículos 3 e 4 do capítulo 10 de João, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. A Bíblia diz aqui que o porteiro abre-lhe a porta. Quem é o porteiro? Irmãos, o porteiro é o Espírito Santo de Deus. Porque se você quer a operação do Espírito Santo de Deus no seu ministério, na sua célula, no seu setor, na sua área, o que você tem que fazer, queridos? Você tem que ter o coração do bom pastor. Porque se você tiver o coração do bom pastor, o Espírito Santo de Deus, que é o porteiro, ele vai abrir as portas, ele vai resolver todas as situações, e ele vai lhe dar graça, poder, unção, amor, alegria, inteligência, sabedoria, para você ser um grande pastor de ovelhas aqui na terra. Aleluia! Nesse mesmo versículo diz que as ovelhas ouvem a sua voz. Queridos, não precisa de muito esforço. Quando a gente tem o coração do bom pastor, as ovelhas ouvem a voz da gente, ouvem a voz do seu pastor. Diz ainda que ele as chama pelo nome. Sabe por que ele chama pelo nome? Porque cada ovelha tem um valor intrínseco. Diga para o seu vizinho, você tem um valor muito grande para Deus. Lá na Palestina, queridos, os pastores chamam as ovelhas pelo nome e elas vêm. Eu estive lá e eles fazem isso. Eles chamam as ovelhas com a voz dele e a ovelha sai de onde está e vem para eles. Isso é uma coisa maravilhosa. Tem uma história dos soldados turcos na Primeira Guerra Mundial, que eles roubaram umas ovelhas, passaram nas colinas lá da Palestina e levaram as ovelhas. E aí quando o pobrezinho do pastor acordou, aí ele gritou de lá:
Chamaram as ovelhas saíram onde os turcos estavam e vieram para perto do pastor. E o turco não pôde fazer nada, eles ficaram boquiabertos, queridos. Aleluia! Como nós podemos ganhar multidões e ainda providenciar essa atenção individualizada? Como é que a gente pode ganhar as multidões, irmãos? A Igreja Plenitude, nos próximos 5 anos, nós seremos 10.000 pessoas. Como é que nós podemos dar esse tratamento individualizado para cada um? Como podemos conhecer as nossas ovelhas, uma a uma? Como é que a gente pode conhecer a ovelha e a ovelha conhecer a voz do seu pastor? Através daquilo que nós já praticamos aqui, que são as células. É através da célula lá que você tem um pastor que é o líder da sua célula. E ele conhece você, conhece as suas necessidades. Infelizmente, a igreja cresceu e eu mesmo, eu não conheço todos vocês que estão aqui pelo nome. É humanamente impossível conhecer eu e a pastora Angélica. Mas como a igreja pode chegar a 10.000 pessoas e a gente garantir que cada um seja bem cuidado através da célula. Mas qual é a nossa motivação para o crescimento? A nossa motivação, e eu digo para vocês, a minha motivação não é ser pastor de uma grande igreja. A minha motivação, irmãos, não é para que o meu nome, Pastor Dias Júnior, grande pastor, tem uma igreja com 10.000 pessoas no Ceará. Não, irmãos. Quem me conhece sabe disso. Se eu quisesse ser famoso, eu ia ser ator, porque com essa beleza que eu tenho, a Rede Globo ia me querer. Se eu quisesse ser famoso, eu seria, já com 47 anos de idade, eu já seria deputado federal, estadual, quem sabe governador do estado do Ceará, quem sabe presidente da República. Mas essa não é a minha motivação. Eu não pude ir à conferência agora da Visão do MDA, lá em Santarém, no Pará. Existem no Brasil mais de 7.000 igrejas da Visão. E eu vou dizer uma coisa para a honra e glória de vocês. Isso não me ensoberbece. Está lá atrás, o Robson estava lá e ele disse hoje, que no primeiro dia o pastor Eibe, eu não estava lá, mas o pastor Eibe honrou muito essa igreja. Pastor Eibe honrou muito. Sabe qual é o grande problema às vezes, queridos? É que a gente, às vezes, eu não estou falando de mim, porque eu não preciso disso. Eu não preciso de honra. Se alguém me honra, vai ser abençoado porque me honrou. Mas às vezes você tem um discipulador que é uma bênção. Às vezes você tem um pastor, é uma bênção. Às vezes o teu líder de célula é uma bênção, mas só você não sabe ainda. As pessoas olham de fora e sabem disso. Mas o Robson disse assim, pastor, puxa vida, eu senti tanta honra de... Poxa vida, como eu me senti honrado do Senhor ser meu pastor. Queridos, isso não é a minha motivação. Mas a Bíblia diz que quando nós crescemos diante de Deus, nós vamos crescer também diante dos homens. Mas o meu objetivo é que nós cresçamos diante de Deus. Que vocês cresçam diante de Deus. Porque se você crescer diante de Deus com a motivação certa, que é amar as pessoas, que é amor por essas ovelhas, amor pelas multidões, amor pelas almas, porque Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se a sua motivação for o bem-estar das pessoas, se você entrar em crise, chorar pelas pessoas, se a necessidade das pessoas, de você suprir a necessidade, como bom pastor que você é, queridos, seu nome vai ser conhecido no céu e temido do inferno. Aleluia. A voz do verdadeiro pastor. Glória a Deus. Tem uma história de um viajante que percorria a Síria. E ele observou 3 pastores de ovelhas que estavam dando de beber os rebanhos, tudo junto. Ilustrando mais essa história das ovelhas, conhecer a voz do pastor. E aí ele disse assim, olha, e aí um dos pastores, eram 3 pastores, um se levantou e aí chamou as ovelhas. Merá, merá, que quer dizer, venham comigo. Aí as ovelhas estavam tudo misturadas. Ele, merá, merá. Aí as ovelhinhas daquele pastor saiu com ele.
Aí o outro, Menrá, o mesmo Menrá, venham comigo. Aí as ovelhinhas vieram com ele. Aí o terceiro disse, Menrá, aí as ovelhinhas vieram com ele. Aí o cara ficou assim meio doido das ideias. Ele falou o seguinte, será que eu chamando elas não vêm? Aí ele disse, pega a minha roupa, põe o meu turbante, pode chamar. Aí ele, Menrá, e nada delas irem. Sabe por quê? Porque aquele que tem o coração do bom pastor, as suas ovelhas conhecem a sua voz. Conhecem a sua voz, aleluia! Glória a Deus! E aí, quando ele chamou, Edinho, elas olharam para ele, ficaram assim, Rubem, mas não foram. Queridos, somente quando a ovelha está doente, somente quando ela está doente, ela pode seguir um estranho. Respondeu o oriental, mas uma ovelha sadia só segue a voz do seu pastor. Aleluia. E a Bíblia diz que ele conduz para fora. Quem tem o coração do bom pastor sempre se lembra de conduzir as suas ovelhas para fora, levá-las aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Por quê? Porque ele nunca permite que haja uma panelinha, que fiquem introvertidas. Na sua célula, querido, nunca permita que fique uma panelinha. É nós aqui, ninguém pensa em multiplicar. É eu, minha esposa, meu filho e meu cão, e ninguém mais. As ovelhas das nossas células têm que serem conduzidas para fora do curral, para fora do aprisco. É lá onde elas vão procriar nos campos verdejantes. É lá onde elas vão ganhar novas pessoas para Jesus. Porque a mentalidade das células tem que ser a mentalidade de multiplicar, de crescer e de alcançar novas pessoas. Por último, depois de fazer sair todas que lhe pertencem, ele, quando vê que uma desgarrou, ele deixa as 99 e vai atrás da que desgarrou. Aleluia! Querido, se você é líder de célula, nunca diga o que eu vou ler agora aqui. Quando uma pessoa não quiser, nunca diga. Quando uma pessoa quiser desgarrar, quando você notar que uma pessoa está fraquinha na fé, quando você notar que uma pessoa não quer envolvimento com o reino de Deus, e nem está indiferente, está fraquinha, nunca diga assim para ela, olha aqui, se você quer trabalhar para Jesus, então venha. Mas se você não quiser, não fique no caminho. Se você quiser ir para outra igreja, pode ir, não tem problema. Eu vou cuidar de quem quer. Gente, misericórdia de gente que fala isso, pensa isso. Não, quando uma pessoa quer sair da igreja aqui, eu entro em crise, eu vou atrás, eu digo, o seu lugar é aqui, Deus mandou você aqui, me perdoe, o que é que eu posso fazer por você? Porque aqui é o seu lugar, aleluia. Tem líder de célula aí desistindo fácil das pessoas. Tem gente que diz assim, eu vou trabalhar com quem quer. Se alguém não quer, eu não estou nem aí. E eu quero dizer para quem pensa assim, gente, todo mundo quer. Diga para o seu vizinho, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer Jesus. Todo mundo quer ser mais do que vencedor. Todo mundo quer andar em vitória. Todo mundo quer Jesus. Agora, se você é o profeta da sua célula, você abre essa boca de profeta para dizer besteira, para ser usado por Satanás. Você quer o que aconteça na sua célula? Me perdoe. Pois quando a pessoa se afastar, você tem que ir a ela. Se olha nos olhos dela e diz, meu irmão, você é um grande homem de Deus. Você é uma bênção. Você é maravilhoso. Deus tem grandes coisas para você. Eu não deixo de acreditar em você. Porque Jesus morreu naquela cruz, acreditando na possibilidade da tua mudança, da tua vitória. Jesus morreu para você ser um grande homem e uma grande mulher de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Veja o que o pastor Eibe escreve. A mentalidade acima é errada. Muito errada. O bom pastor não se contenta só com as 99. Até aquela extraviada, longe ele vai atrás.
Seu alvo é ver todas elas resgatadas. Ele vai ver todas elas fluindo em fé. Ele vai ver cada ovelha saindo do aprisco e sendo grandemente usadas nas mãos de Deus. Ele vai colocar um ministério no coração e nas mãos de todas as suas ovelhas. Aleluia! Queridos, nós temos um desafio grande. É reproduzir esse coração do bom pastor. Porque se você não cuidar bem das pessoas que você está ganhando para Jesus, nós vamos ter que lidar com 3 coisas muito sérias. A primeira é que Deus vai cobrar seriamente de nós sobre como nós estamos cuidando das suas ovelhas. Queridos, cada pessoa, cada alma tem um valor eterno e infinito. As ovelhas são suas. E Ele está confiando essas ovelhas nas minhas e nas mãos de vocês. Segunda coisa que vai acontecer se a gente não cuidar bem das ovelhas. Deus não vai mais entregar muito mais ovelhas em nossas mãos, como Ele gostaria, por causa desse princípio. Quem é fiel no pouco, Deus o fará fiel sobre o muito. Mas quem não é fiel no pouco, como Deus vai confiar mais ovelhas nas suas mãos? Será que só porque você vê um pastor com igreja muito grande, isso quer dizer que ele está cuidando bem daquelas ovelhas? Não. Às vezes tem pastor que pesca no aquário alheio, usou métodos, estratégias humanas e técnicas de marketing e convencimento. E eu não pretendo criticar ninguém. Eu só estou dizendo que pode acontecer o efeito oba-oba, igreja rodoviária. Mas outra coisa é quando você cuida bem das ovelhas, que elas crescem e multiplicam, e você começa a ganhar pessoas para Jesus de verdade, e cuidar bem delas. Eu quero que levante a mão quantas pessoas converteram aqui na igreja Plenitude. Levanta a mão quantos estão aqui hoje, e converteram aqui na igreja. 90% da igreja foram de pessoas que nós ganhamos para Jesus. E sabe por que vocês estão hoje à noite aqui? Porque de alguma forma vocês estão sendo bem cuidadas. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, quando nós não cuidamos bem das pessoas, ganhas, geram uma atmosfera negativa. As outras pessoas começam a falar mal da igreja. Aquele lá se afastou da igreja, ficou doente, ninguém foi atrás. Vocês sabiam que eu não conheço todos vocês, mas eu queria conhecer. Eu faço um esforço, sabe por quê? Porque quando vocês não vêm aqui no culto, eu entro em crise. Eu ligo. Às vezes eu estou lá em casa. Às vezes eu estou no meio de uma consulta, como aconteceu há 2 semanas atrás. E eu me lembrei de um casal que fazia algumas semanas que não vinha aqui. Irmãos, eu entrei em crise. Eu disse, para as consultas agora, porque eu tenho que fazer algumas ligações. O Espírito Santo de Deus me incomodou. E aí eu comecei a ligar para líder de célula, supervisor de setor, supervisor de área. Cadê aquele casal? Vamos atrás, o que foi que houve com eles? E eu entrei em crise, irmãos. Porque eu quero ganhar as multidões. Eu quero que a igreja cuide bem delas. Eu não quero perder ninguém, nenhum. Agora eu não posso fazer isso só. Quem conhece a minha vida sabe. Eu não como pão da preguiça. Sou um homem trabalhador. Passei agora 4 meses dando muito plantão. Fizeram um clamor aqui. Quantos oraram aqui por mim uma terça-feira, que o Daniel pediu que eu orasse para resolver o problema? Eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês. O problema já foi resolvido. Eu agora tenho mais tempo para dar à igreja. E eu falei para Deus, Senhor, eu quero consumir a minha vida por amor às vidas. Eu quero dar tudo de mim para eu ganhar as pessoas, para eu equipar os santos, para eu ensinar aquilo que eu tenho aprendido, para cuidar bem uns dos outros, aleluia. O sonho que eu tenho, irmãos, é de uma igreja em que todos fiquem nessa santa crise de ganhar, de ensinar, de equipar, de treinar, de não desistir de ninguém. Isso tudo é traduzido numa palavra chamada amor. Isso, existe muita criancinha, sim. Mas quando as pessoas são novas convertidas,
Vai ser assim mesmo. Novo convertido é assim. Ela vai chorar durante a noite. Vai ter fralda suja para trocar. Pastor, ele conta uma história. Que lá na igreja de Santarém, irmãos, tinha uma pessoa, um irmão, que ele sumia da igreja. Só voltava quando o pastor ia visitá-lo. Se ele não viesse no domingo, o pastor ele não fosse lá, ele não aparecia mais na igreja. Aí um dia o pastor ele chegou lá. Aí o pastor ele chegou lá um dia e falou para ele: olha, meu irmão, você já está na hora de você me ajudar, porque você já está na hora de me ajudar a visitar as pessoas. E aí o pastor ele pensou que ele fosse ficar chateado com isso. Ele disse: pastor, agora eu entendi. E aí quando foi no próximo domingo ele estava lá. Pastor ele nem foi visitar. Ele disse: pastor, a partir de hoje eu não vou ficar mais esperando por uma visita. Eu vou ajudar o senhor a visitar aqueles que não vêm mais à igreja. E nós temos que fazer isso, queridos, em nome de Jesus. O versículo 4 de João diz assim: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Queridos, o bom pastor não é igual a um boiadeiro que toca a boiada, não. O bom pastor, ele não toca a boiada por trás. Ele chama a boiada, ele chama o rebanho. Por quê? Porque o bom pastor, ele é um modelo para o seu rebanho. Diga assim para o seu vizinho: você deve ser um modelo para as ovelhas que você cuida. O nosso grande desafio é nós sermos um modelo. Sabe que a maior crise que a igreja vive é essa. É porque nós temos que ser um modelo para as pessoas. Amém? Nós temos que ter esse coração para ser um modelo. Porque quem leva as ovelhas tocando por trás está levando para o matador. Mas aquele que é o bom pastor, ele vai na frente. Ele é um modelo para as ovelhas. E o nosso grande desafio é nós sermos um modelo para as nossas ovelhas. Quantos aqui são líderes de célula? Levante a mão. Querido, o grande desafio seu é você ser um modelo para as suas ovelhas, que você pastoreia. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos que pagar um preço por nossas ovelhas. No versículo 11, ele diz assim: um bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você está disposto a dar a vida pelas ovelhas? Queridos, quando você começa a dar a sua vida pelas ovelhas, de todo o coração, elas vão segui-lo. Elas vão se multiplicar e vão crescer. David Livingstone foi um grande pregador do evangelho na África. Por muitos anos e muitas décadas ele pregou. Ele era um missionário escocês. Quando ele morreu, pediram que o corpo dele fosse enterrado na Escócia. Mas os africanos disseram que o corpo podia ir, mas o coração tinha que ficar na África. Porque eles queriam que o coração daquele homem ficasse lá. Sabe o que faz a diferença? É o nosso coração. É um coração que ama de verdade as pessoas. É um cristão que já amadureceu. É uma pessoa que não quer mais reconhecimento, mas é uma pessoa que quer reconhecer. E o pastor, ele não pode esquecer que há muita gente dependendo do coração dele. Ele não pode esquecer também da sua humanidade, que ele é vulnerável. Mas também não pode deixar de lembrar que quem lhe dá forças para permanecer em pé é Deus. Enfim, queridos, nós não podemos esquecer que Deus os escolheu para cuidarmos do seu povo. Nós temos visto que Deus quer que nós apacentemos o seu povo com o coração puro. E como sempre nós dizemos, ovelha sadia sempre dá cria. Nós nunca usamos as pessoas para construir o nosso império, mas a estimulamos a edificar o reino de Deus. E o nosso amor deve ser como o amor de Paulo em 1 Tessalonicenses 2,8,
que diz assim: sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhe não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Uma terceira coisa que nós aprendemos é que nós devemos liderar com mãos habilidosas. E essas habilidades de amar e de cuidar não nasceram conosco, mas elas foram e devem ser adquiridas, queridos. Precisamos amar o povo de Deus de uma maneira que eles entendam o nosso coração. Nosso amor por Deus só será realmente compreendido quando esse amor for sentido na vida das pessoas que Deus ama. E devemos também aprender como liderá-las nesses tempos confusos e tumultuosos. Devemos proteger nossas ovelhas das mentiras e subterfúgios que tentam se infiltrar nas suas mentes e corações. É o pastor que deve garantir a saúde gastronômica e psicológica das ovelhas, no sentido de não se contaminarem com os falsos ensinos. Conhecendo-as bem, saberemos quando estão com fome, com sede, com frio, para alimentá-las e protegê-las bem. Não podemos esquecer também que cuidar das ovelhas de Jesus requer uma alimentação cuidadosa e consistente, sempre fresquinha. O poder da boa alimentação é uma das ferramentas mais eficazes do pastor. As ovelhas precisam ouvir claramente e compreender sem qualquer sombra de dúvida. Um bom pastor depende da capacidade de pregar bem, conhecer profundamente a palavra e torná-la facilmente compreendida. Isso deve ocorrer naturalmente, para evitar que as ovelhas parem de andar desnutridas ou procurando palha em todos os campos e cercados vizinhos. Devemos ser como Davi, que pastoreou Israel em integridade no coração e habilidade nas mãos. Mesmo que ele veio a desapontar a Deus, o Senhor o restaurou para ser um homem segundo o coração de Deus. Devemos procurar todos os meios chegar a essa posição e nunca cair dela pela graça de Deus. Contudo, devemos ser muito mais como Jesus, que via Israel e todos os moradores da terra como ovelhas que não têm pastor, e decidiu cuidar bem delas com amor e atenção intensos. Ele chamou a si mesmo de bom pastor e fez questão de deixar testamento que após a sua partida, seus discípulos, e nós estamos entre eles. Diga assim: eu estou entre os discípulos de Jesus. Iriam cuidar das ovelhas, igual ele fez, com o mesmo coração e a mesma atenção. Assim, amados, nós devemos ter em alta conta o privilégio de sermos chamados para pastorear as ovelhas de Jesus. Não podemos fazer isso sozinhos e pela nossa força. Por isso devemos andar debaixo de cobertura, junto com outros que podem nos ajudar a combater os perigos contra nós e contra as ovelhas. Pastores se protegem melhor em bandos. Pastores não podem ser como lobos solitários, como o próprio nome já diz. Devemos ser dependentes do Espírito Santo, cheios do poder que vem do alto, aleluia, e agindo como subpastores do Supremo Pastor, Jesus. Veremos crescimento e frutificação nas nossas igrejas, aqui na igreja, quando a quantidade das nossas ações e a qualidade do nosso amor e serviço excederem a muito a dos escribas e fariseus. Devemos também fazer melhor do que nós mesmos, no presente e no passado, e fazer melhor do que outros ao nosso redor, não por competição ou disputa, mas por amor a Deus e às ovelhas. E aí você verá que a sua vida, seu ministério, sua casa, sua igreja, nunca mais serão os mesmos. E ainda assim, isto é só o começo. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus. Essa conclusão, eu resolvi lê-la na integridade que o pastor Eibe escreveu no livro dele, O Coração do Bom Pastor. Queridos, todos nós fomos chamados a sermos bons pastores e boas pastrizes. Desejo que eu tenho no meu coração. Eu sei que nós já estamos adiantados na hora, mas eu tenho andado extremamente preocupado com a Igreja Plenitude. Nós somos uma igreja jovem e de jovens.
Mas Paulo, escrevendo a 2 Timóteo, ele diz: ninguém despreze a sua mocidade, mas seja um exemplo. Queridos, vocês podem me perguntar: pastor, o que eu vou ser daqui 10 anos? Eu pergunto para você: o que você vai ser daqui a 10 anos? Aonde você vai estar daqui a 10 anos? E eu respondo para você: tudo vai depender daquilo que você crê hoje. Tudo vai depender daquilo que arde e queima no seu coração. Tudo vai depender daquilo que você sonha ser. O que você espera ser daqui a 10 anos? Não espere para que 10 anos chegue, porque 10 anos passa muito rápido. Comece a construir o seu futuro hoje. Porque se você tiver hoje um coração do bom pastor, se você começar a cuidar hoje, querido, de uma pessoa que converte aqui na igreja, se você der o melhor de você a essa pessoa, se você amar essa pessoa e cuidar dela, daqui a 10 anos, você não vai estar pastoreando uma pessoa, você vai ser um pastor de multidões. O seu nome vai estar sendo reconhecido no céu e reconhecido na terra como um grande homem e uma grande mulher de Deus. Agora, se você é relaxado, e eu não estou nem preocupado com o tempo, se você é relaxado, se você é negligente, se você é desobediente, se você é teimoso, se Jesus está falando com você, você pode ter achado essa mensagem chata, mas eu quero dizer em nome de Jesus para você: eu não sei o que vai ser da sua vida daqui a 10 anos. Você pode dizer assim: pastor, mas eu sou uma criança, eu não tenho nem dinheiro, onde eu moro. Mas eu quero dizer em nome de Jesus: se aí onde você estiver agora, você decidir pedir a Jesus o coração do bom pastor, Ele vai lhe dar. E daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, o seu nome vai estar sendo conhecido no céu, temido no inferno, e você vai, o seu nome vai estar sendo reconhecido, falado nos 4 cantos do Brasil, como um grande homem, como uma grande mulher de Deus. O que você decide hoje? Você quer continuar na mediocridade da vida que você está levando, não passando 15 minutos na presença de Deus por dia? E aí você ainda diz que ama Jesus? Você é hipócrita, você não ama Jesus. É papo furado. Agora, quero dizer uma coisa para você. Se você tomar a decisão hoje, dizer: pastor Dias, eu quero o coração do bom pastor, eu quero entrar pela porta, eu quero cuidar das pessoas de verdade. Pastor, arde o meu coração, as vidas estão morrendo. Irmãos, todo dia morre gente e vai para o inferno. Quantas pessoas estão morrendo ao nosso redor? Quantas pessoas estão morrendo onde você mora? O que você está fazendo? Se você é líder de célula, meu filho, quantos já desviaram da sua célula? A responsabilidade é sua. Não está doendo de você. Você não está chorando pelas vidas. As pessoas não têm valor nenhum. Você canta os nossos cânticos.
Você diz amar e adorar a Deus, mas o que você tem feito pelas pessoas? Pessoas são aquilo que Deus mais ama. Tem que arder no seu coração. Queridos, existe um mundo, existem 3 milhões de fortalezenses, existem 46 mil eusebianos. Nesse ano de 2013, a igreja Plenitude vai entrar no Eusébio. Nós vamos ganhar o Eusébio para Jesus. Mas nós vamos fazer isso com o coração do bom pastor. E a Bíblia diz que o coração do bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas eu sei que há pessoas que estão tão preocupadas em resolver os seus problemas. Tem pessoa que ainda está na esfera, Pires, da necessidade. Está buscando a Deus para pagar as contas no fim do mês. Tem gente que está buscando a Deus para receber uma cura. Tem gente que está buscando a Deus para resolver um problema emocional. Filho de Deus, eu te digo, o Deus que eu sirvo tem poder de resolver a tua necessidade. Agora ele não tem resolvido, porque você está invertendo as prioridades de Deus. Primeiro é o reino de Deus. O reino de Deus são as pessoas. Depois, as necessidades. Primeiro o reino, depois as necessidades. E eu quero dizer para vocês, eu não tenho necessidade nenhuma. Eu sou o homem mais rico do mundo, porque o meu pai é o homem mais rico do mundo. Quando o diabo pensa que vai me dar uma rasteira, Deus me pega nos braços e o diabo é que leva a rasteira. Porque a minha prioridade é o reino de Deus, não são as necessidades. Hoje eu moro num bom apartamento, ando num bom carro, mas Deus sabe que meu coração não está nisso. Eu não entrei para plantar uma igreja para ficar milionário, não. Porque essa igreja não é igreja de extorsão. Aqui a gente não prega o evangelho que te extorce, não. A gente prega o evangelho do reino que te diz que você tem que morrer para poder nascer. Que Deus quer transformar a tua vida e mudar a tua existência. Deus quer que você largue a capa do cego. Deus quer que você perca a identidade de aleijado. Deus quer que você perca a identidade do surdo, porque o milagre Deus já providenciou para você na cruz do Calvário. Deus quer te dar nessa noite o coração do bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O bom pastor chora pelas ovelhas. O bom pastor, quando a ovelha se desgarra, ele vai buscar. Ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha ferida, magoada, da ovelha desgarrada. Essa é a verdadeira igreja de Jesus. Não é a igreja da necessidade. Eu vejo por aí, abrindo a minha televisão, Suênio, e vejo igrejas lotadas, o povo tudo pedindo coisa a Deus. Um bando de pedinte. Deus não te chamou para você ser um pedinte, não. Deus te chamou para você dar. Quando você é alguém do reino, você tem autoridade sobre as enfermidades. Você vive uma vida de prosperidade. E não precisa a gente fazer um culto aqui de cura. Eu estava lá no apartamento que eu tenho aqui na praia. O rapaz que toma conta, ele é levita na Assembleia de Deus. Ele chegou para mim e disse: pastor, eu estou com uma pedra no rim, estou sentindo dor. Eu digo: eu vou orar agora por você, e você vai ser curado em nome de Jesus. Me encontrei com ele ontem. Perguntei ele: cadê a pedra? Ele disse: não sei. Desde aquele dia que o senhor orou, nunca mais eu senti dor, e a pedra desapareceu. Porque essa unção está sobre a minha vida e a sua vida. Autoridade sobre as enfermidades. Mas não é isso o meu foco, irmãos. O meu foco são as vidas. As vidas são mais importantes para mim. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Venha o Senhor minha vida oferecer como sacrifício vivo. Aleluia. Vamos ficar de pé. Se você hoje quer
pedir a Jesus o coração do bom pastor. Eu quero que você saia do seu lugar onde você está, em nome de Jesus. E eu quero que você venha à frente, como esses que já vieram aqui. Se você quer esse coração do bom pastor. Pastor, um dia o pastor Eibe chegou para Deus e disse: Deus, eu não tenho esse coração, mas eu quero esse coração. E desde esse dia Deus tem feito maravilhas na vida ministerial dele. Aleluia. Aleluia. Isso. Levanta a tua mão para o céu, querido. Te entregar como oferta viva. Pode vir à frente. Aleluia. Se quiser subir aqui, sobe aqui, sobe aqui. Para dar mais espaço, pode subir aqui. Para te adorar. Você nasceu para adorar Jesus. Foi que eu nasci, ó Deus. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. A cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Em Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, oh aleluia, adoração como estilo de vida. Que eu nasci, põe em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, aleluia, Jesus. Foi que eu nasci. Pai bendito, eu quero te louvar. Pai, tu sabe o que é que eu sonho. Senhor, tu sabes que eu tenho 3 sonhos. Eu tenho um sonho, Senhor, que todas as pessoas nesse mundo sejam amadas. Eu tenho um sonho, Senhor, que não tenha mais um filho que não tenha amor do Pai. Eu sonho, Senhor, que os maridos amem as suas esposas e as esposas também seus maridos.
Eu tenho um sonho, Senhor, que não haja mais uma criança rejeitada. Eu tenho um sonho, Senhor, que não haja mais um crime de morte. Eu tenho um sonho, Senhor, de ver um mundo diferente. Eu tenho um sonho, Senhor, de ver as bocas de fuma fechadas. Eu tenho um sonho, Senhor, de ver, Pai, todas as pessoas amadas. Eu tenho um sonho também de ver todas as pessoas bem pastoreadas. Pai, eu sei que para isso precisa que muitas outras tenham o coração do bom pastor. Eu tenho um sonho de ver todas as pessoas discipuladas. E eu sei que para isso muitas pessoas têm que ter o coração do bom pastor de amar as pessoas de verdade. Senhor, eu tenho um sonho de ver a igreja plenitude, amando, cuidando, discipulando. Eu tenho um sonho de que cada membro dessa igreja seja um pastor que tenha o coração do bom pastor. Senhor, nos dá o coração do bom pastor. Senhor, dá a essa igreja o coração do bom pastor. Senhor, nos dá esse coração. Nós queremos esse coração que ama, Senhor, de verdade. Nos dá isso, Pai. Providencia para cada rapaz, cada moça essa unção de amor, Pai, de cuidado. Quantas pessoas já entraram aqui na igreja? Quantas pessoas já fizeram a sua decisão aqui na igreja, que não estão hoje aqui, Pai? Deus, me perdoa porque eu não tive a condição. Eu não orei como eu devia, eu não jejuei, eu não ensinei como eu devia ensinar, eu não amei como eu devia ter amado. Me perdoa, Senhor, nos perdoa. Nos dá a oportunidade de amar essas pessoas mais uma vez. Traz, Senhor, o senso de peso, de crise para a tua igreja nessa noite. Porque cada pessoa tem um valor, Senhor, tão grande. As pessoas são preciosas. Traz de volta, desperta a tua igreja para amar e para cuidar e para ter o coração do bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Que nós saiamos hoje aqui diferente quando entramos, amando mais, e que saiamos pelos montes e pelos outeiros dos nossos dias, resgatando essas ovelhas que não têm pastor. Nos perdoa, Espírito Santo, porque nós não temos cooperado contigo nessa obra de ganhar e de cuidar. Nos ajuda, nos dá unção, sabedoria, inteligência, graça, para nós cuidarmos melhor das pessoas, para a gente não desistir de ninguém, para a gente ir atrás, para a gente entrar em crise, Pai. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diga assim para o seu vizinho: Deus lhe deu a maior riqueza da terra, que foi o coração dele. Queridos, quantos casamentos não estão sendo desfeitos numa hora dessa? Quantos meninos não estão hoje viciados? Quantos homossexuais não existem por aí que precisam ser libertos? Quantos pais de família não largaram o seu lar agora? Pois eu quero dizer uma coisa para vocês hoje, me escutem. Aumenta mais um pouquinho o meu microfone. Eu quero dizer sem gritar uma coisa para vocês. A igreja local é a esperança do mundo. O que vai resolver o problema do mundo não é a polícia, não é o Roberto Cláudio, não é o Cid Gomes, não foi a Luiziane Lins, mas a igreja local é a esperança do mundo. E essa igreja local, que é você, diga para o seu vizinho: a igreja local é você. Você é a igreja. Aonde você mora, você é a igreja. Lá no teu trabalho, você é a igreja. Você precisa desse coração do bom pastor para resgatar essas pessoas, para despovoar o inferno e povoar o céu. Porque Deus não fez o inferno para ser maior do que o céu.
Nós vamos agora ceiar. Pode ficar onde vocês estão aí mesmo. Agora, sabe o que é que o Espírito Santo de Deus está falando para você? Eu não sou adivinho, mas eu tenho o discernimento de Espírito. Sabe o que é que ele está dizendo para você? Ele está lembrando a você, aquele amigo seu que já esteve com você aqui, aquele irmão que já congregou aqui, que não está mais aqui. Ele está lembrando a você agora mesmo. E você tem que sair hoje daqui com a missão de ir atrás e de resgatar essa pessoa em nome de Jesus. De ir atrás, lá nos outeiros, lá nos montes, de ir lá e dizer: meu irmão, eu te amo e eu não desisti de você. E tem mais um defeito: eu não vou desistir nunca. Você vai ter que me aguentar, porque eu vou ficar atrás de você, eu vou ficar orando por você, eu vou ficar correndo atrás de você, eu vou ficar cuidando de você, eu vou ficar batendo na sua porta, porque eu recebi o coração do bom pastor. E nós vamos celebrar a Santa Ceia. Isso aqui é para a gente se lembrar de Jesus. Ele disse que a gente ia se lembrar dele, e com a gente, para se lembrar dele, quando lembrasse, a gente ia ceiar. Aleluia. Pai bendito, nós separamos o pão e o vinho do uso natural para nós ceiarmos nessa noite. Amém. A Santa Ceia, ela fala do sacrifício de Jesus. Mas há um hino que a gente canta e diz assim: o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Eu e vocês somos o sacrifício. A Bíblia diz que nós só experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós vivemos diariamente o culto racional. O que é esse culto racional, pastor? É quando a palavra de Deus transforma a mente da gente. Quando a palavra de Deus muda a mente, transforma. Uma pessoa que era insensível se torna um cara chorando, sensível. Uma pessoa que era arrogante fica humilde. Uma pessoa que não estava nem aí para ninguém entra em crise pela vida das pessoas, através da transformação da mente. E hoje nós estamos aqui para ceiar, lembrando que o sacrifício hoje, vivo e santo, somos nós. É eu e vocês. Nós estaremos agora, eu quero fazer diferente hoje. Vocês vão passando aí um para um ali, até lá atrás. Vão passando, pode passar. E vai servindo uns aos outros nessa noite. A Bíblia diz que foi assim que Jesus fez. Ele estava reunido com seus discípulos. Me ajuda aqui. Vão passando aí. Vão passando até chegar lá atrás. Enquanto isso, nós estaremos adorando a Deus. Aleluia. Olhares, Senhor, para dentro de mim, pode levar. Tem mais aqui. Nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Tem mais aqui. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração
Aleluia. Pode continuar, Zé, pode continuar. A olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me, Senhor, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual. Alguém aqui hoje à noite que quer se reconciliar com Jesus. Se você estava afastado, você quer se reconciliar, eu quero que você ceie hoje junto comigo. A Bíblia diz que só há um impedimento para a gente não cear. É quando a gente não está 100% na presença de Deus. Alguém hoje aqui que diz: pastor, eu quero me reconciliar. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Deus te abençoe. Sai do teu lugar. Há mais alguém que quer se reconciliar hoje com Jesus? Sai do teu lugar em nome de Jesus. Pode vir aqui, quem mais? Pode vir aqui perto de mim. Um dia eu fui um desviado. Eu sei o que é ser desviado, irmãos. E eu sei o que é voltar para Jesus. Por isso toda a vida eu quebranto quando eu vejo as pessoas voltando, porque um dia eu voltei e Ele me recebeu de volta. Eu quero que vocês orem aqui comigo, repitam comigo, digo: Senhor Jesus, eu estou voltando, perdoa meus pecados, perdoa meu pecado de ter ficado longe de Ti, me perdoa, Senhor, e me recebe de volta, em nome de Jesus. Amém. Cadê vocês que voltaram? Vocês vão ceiar hoje aqui comigo. Se tiver algum religioso aí, me perdoe, porque a nossa igreja não é religiosa, a nossa igreja é do reino. Só tem um impedimento para a pessoa ceiar, é não ser de Jesus. A Santa Ceia é o momento em que a igreja tem comunhão, irmãos. Esses irmãos voltaram para a comunhão da igreja. E aqui ninguém é legalista, eles voltaram agora. O homem lá na cruz disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Já receberam a comunhão? Vocês vão comigo. Aleluia. Quer dizer para vocês que esse sangue aqui, esse vinho, é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus não perde validade. Ele valeu no dia que vocês entregaram a vida para Jesus, e ele está valendo ainda hoje. Na caixa do sangue diz assim: validade eterna. Que Jesus fez ali naquela cruz, aquele sangue que ele derramou, vale eternamente. Valeu naquele dia e vale hoje, e vai valer sempre. A Bíblia diz, o apóstolo do amor diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tens um advogado, que é Jesus. E o sangue de Jesus lhe purifica de todo pecado. O sangue de Jesus purificou ontem, purifica hoje e vai purificar sempre. A Bíblia diz que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e deu graças.
E ele disse: esse é o meu corpo, que vai ser traspassado, moído, por amor de muitos. E ele disse assim: toda vida que vos reunirdes, fazei o mesmo, em memória de mim. Vamos comer em memória daquele corpo que foi traspassado na cruz. Comamos todos. A Bíblia diz que no final da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças e deu para os seus discípulos e disse assim: esse é o sangue da nova aliança, esse é o sangue que nos purifica de todo pecado. Bebamos todos. Senhor, nós glorificamos o teu nome. E ele disse que no final eles cantaram o hino. Nós vamos cantar o hino. Vamos lá, Uziel, cantar o hino bem alegre. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça.